Boa noite a todos. É um prazer estar fazendo essa live, participando dessa live nesse cenário tão maravilhoso. Estamos aqui diretamente de Santa Helena, Goiás, no confinamento São Lucas. Todos nós estamos de máscara para reforçar a todos vocês a importância de estar usando a máscara nesse momento tão importante. Nós vamos abrir mão nesse momento de usar para melhorar a qualidade do som, para vocês possam captar melhor aquilo que a gente vai falar. Mas todos nós fizemos o exame, estamos saudáveis e aí a gente vai abrir mão nesse momento para fazer uma live com um pouco mais de qualidade. A ideia de fazer essa live, desse tema, né, de preparar os animais para entrar no confinamento, é um tema que tem crescido cada dia mais, as pessoas procurando entender um pouco mais da importância dele. A gente sabe que o confinamento tem se tornado uma ferramenta cada dia mais profissional e a adaptação, a pré-adaptação é algo que a gente precisa evoluir. Então, por isso da ideia de iniciar essa live com esse tema. A gente acredita que tem várias oportunidades para você, pecuarista, que está começando ou que já está na atividade há mais tempo. Existem muitas oportunidades e a gente está aqui para discutir algumas soluções. O que a gente tem de ferramenta para estar mostrando para vocês e estar facilitando o dia a dia, né? Então, muitas pessoas que estão participando dessa live, eles estão em diferentes cenários, né? Então, acho que nada mais justo do que contextualizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, né? Falar um pouco do que é um confinamento, como é que funciona o confinamento. Então, é uma operação estratégica, né? Muita gente trabalha o confinamento na operação estratégica. Um confinamento é algo que tem se tornado muito profissional. Então, como que funciona o confinamento? A gente pega os animais, geralmente, de um pasto, traz para um confinamento. Esses animais são processados, então eles recebem todo um protocolo sanitário, coleta de dados, informação. Esses animais são relocados para uma baia, um piquete, recebem algum tipo de dieta e eles têm um ciclo que eles passam dentro desse confinamento. Então, depende da estratégia de cada cliente, é 60, 90, 120 ou 150 dias. E assim vai para a fase final, que é a fase de abate. Então, para colocar todo mundo nessa página, o confinamento funciona assim e a gente vai discutir algumas estratégias, algumas oportunidades que a gente tem para poder falar. Então, me apresentando, meu nome é Rostner, sou médico veterinário, sou gerente de contas especiais da Zoetis, fico responsável por toda a parte de nutrição da companhia no Brasil. Estou no mercado há mais de 13 anos e é um prazer estar do lado de pessoas tão importantes para a pecuária. Queria passar a palavra para o Pedro para ele se apresentar. Bom, Rocha, boa noite, senhor Alexandre, boa noite a todos. Eu sou Pedro Veiga, sou zootecnista, sou consultor técnico da Cargill Nutron e estou aqui representando um time técnico que atende aqui o confinamento São Lucas. Então eu estou aqui simplesmente como porta-voz de um time técnico bastante robusto que atende aqui o confinamento. Então, Rocha, obrigado pela oportunidade e vai ser um bate-papo muito agradável, não tenho a menor dúvida disso. Nós que agradecemos, Pedro, para nós é uma honra ter você como nosso convidado e já agradecer de antemão, doutor Alexandre, a oportunidade de a gente estar aqui, abrir as portas da sua casa para a gente estar aqui. Queria que se apresentasse, contasse um pouco da história, de como que chegou aqui, uma história bem legal, bacana. O que vocês fazem aqui? Conta um pouco para a gente de o que é o confinamento São Lucas. Esse confinamento nasceu numa situação muito inusitada. No ano de 2006, logo depois que meu pai faleceu, como nós temos ainda uma outra atividade que é a advocacia, nós decidimos vender todo o rebanho do meu pai e arrendar a fazenda para que tivéssemos tempo de nos dedicar à nossa real atividade. E era uma época muito difícil, nós conseguimos vender grande parte do rebanho que ele deixou e sobraram exatos 146 animais que nós não conseguimos vender em hipótese alguma. Aí eu e meu irmão, que somos sócios do Gustavo, fizemos uma nova reflexão do projeto que nós tínhamos, alteramos esse projeto e decidimos colocar esses 146 animais num cocho que meu pai tinha para colocar umas vaquinhas de leite, que sempre sobrava, e faziam caixa. E fomos buscar algumas empresas que passaram a nos dar assistência, engordamos esses 146 animais, aprendemos um pouco nesse período. Na época ainda, para quem é mais antigo sabe, fazíamos a ração com bolo de noiva e derrubávamos no coxo com enxada, porque não tínhamos estrutura nenhuma. Gostamos do resultado que tivemos com esses 146 animais
E logo em seguida aumentamos mais um pouquinho de coxo, tudo muito rústico, muito simples ainda, com a carretinha de bolo de noiva. E fomos ampliando, tudo sem estrutura, tudo muito rústico. Até que em 2011 nós decidimos profissionalizar o confinamento. Nós vimos que era uma atividade lucrativa, importante para a pecuária, que é um caminho sem volta. E contratamos técnicos, fizemos projetos com licenças ambientais, todos os alvarás necessários. E construímos um confinamento para 5.200 animais estáticos. Foi em 2011 também que nós começamos a prestar serviço de engorda de boi de terceiros. E para encurtar a história, fomos caminhando e em 2013 nós ampliamos o confinamento para 22.000 animais estáticos, muito profissionalizado, com softwares de gestão, com automação de trato, ampliamos fábrica de ração, fizemos tudo o que o figurino manda fazer. E chegamos a um ponto que hoje eu costumo conversar com toda essa turma que nos auxilia, que faz tudo isso acontecer. Hoje nós brigamos por ajustes finos no confinamento. E sempre com a ajuda da Nutron, Cargill, das OETs, nesses 15 anos de trabalho, nós chegamos num ponto que eu acredito que seja de excelência. E dentre esse leque de atividade que nós implantamos aqui, um deles é o protocolo de recepção, que nós criamos aqui, acho que já deve ter uns 3 anos, né, Pedro? Uhum. Por aí. E é o que nós vamos mostrar agora para vocês. Legal, doutor. Muito bom ver essa evolução, né? Começar muito rústico e é o que a gente vê, né, Pedro, no nosso cenário hoje, principalmente dos animais que estão a pasto, né? Uhum. As pessoas, mesmo com o sistema tradicional, mantêm o mesmo protocolo nutricional num período tão importante que é essa transição águas secas, né? Então, o que você acha que isso pode implicar? Manter o mesmo planejamento nutricional, o mesmo protocolo, eu não fazer nada diferente? Exatamente, né, Rocha? Aqui no Brasil, tradicionalmente, o confinamento sempre focou muito na período de seca do ano, né? Quando os pastos pioram muito de qualidade, a disponibilidade diminui muito, então o confinamento ele encaixa como uma luva para intensificar o sistema produtivo. Seja implantando um confinamento na própria fazenda ou utilizando uma engorda terceirizada, como é o caso aqui do São Lucas, faz isso muito bem. Então a gente consegue otimizar a produção do pasto na época favorável, que é a época das águas, a gente consegue aumentar a carga da fazenda, produzir mais arrobas por área, e aí, quando chega um período menos favorável para crescimento forrageiro, a gente transfere esses animais para o confinamento. Onde que está a oportunidade aí, Rocha, que a gente identifica? Antes dos animais irem para o confinamento propriamente dito, que normalmente é na seca mesmo, quando o pasto seca e diminui muito a disponibilidade, não tem como mais segurar, principalmente os animais mais pesados, a gente precisa tirar da fazenda para aliviar a carga. Antes disso acontecer, o pasto ele passa por um momento de transição muito característico, né? Que é quando termina a chuva, as chuvas diminuem, a temperatura começa a cair, e aí o pasto ele muda totalmente, tanto morfologicamente, porque como eu não tenho mais chuva, não tenho temperatura, o comprimento do dia diminui, o capim não consegue crescer no mesmo ímpeto, na mesma velocidade que crescia na época do verão, na época de chuvas. E eu mantendo os animais no pasto, evidentemente que eles vão praticar a seleção, então eles começam a selecionar folha. Então, com o avançar da estação de transição água seca, eu vou tendo cada vez menos folha, cada vez mais colmo na pastagem, sem contar que a qualidade nutricional do material disponível diminui muito. E o que a maioria dos pecuaristas normalmente fazem, né, Rocha? Eles mantêm o mesmo produto ou programa nutricional que era empregado nas águas. Isso representa uma redução do ganho de peso que pode chegar da ordem de 300 gramas por dia, 360 gramas por dia, ou seja, um animal que estava ganhando aí 600, 700, 800 gramas em plena águas, no período de transição, se a gente não fizer uma alteração no protocolo nutricional e mantiver o mesmo protocolo usado nas águas, nós vamos ver uma redução de ganho de peso linear. Então, um animal que vinha ganhando 600, 700 gramas,
ele vai passar a ganhar 300, 320 gramas, né? Então são dois fatores. Primeiro, você deixa de ganhar, porque esse animal ele perde a velocidade de crescimento em função de tudo que eu já expliquei, essa alteração na morfologia da planta forrageira e a qualidade nutricional. Consequentemente, ele vai chegar no confinamento depois menos preparado do que se ele viesse num plano nutricional contínuo. E aí, enxergando essa oportunidade que a gente, juntamente com as OETs, a gente desenvolveu a ideia de um protocolo que a gente tem chamado de primer, que é justamente isso, é evitar essa queda de ganho, manter o animal nesse plano crescente. Ele vai chegar no confinamento praticamente pronto, preparado. Uma outra característica, né, o animal que vinha ganhando 800, 700 gramas, como ele passa a ganhar 300 gramas, é porque ele não tem consumo de energia equivalente ao que ele tinha nas águas. Então o que acontece? Ele começa a sofrer uma mudança estrutural, víscera começa a diminuir de tamanho, porque precisa poupar energia. Ele vinha numa dieta com um ganho alto nas águas, e ele passa para um ganho mais baixo, então ele começa a poupar energia. Uma forma dele fazer isso é ele reduz o tamanho de víscera. Então, se eu não trabalhar essa transição de uma forma mais profissional, vamos colocar assim, quando o boi chegar no confinamento, eu vou perder tempo com ele para ele reconstruir essa estrutura de víscera e tudo mais. Então, é um momento que a gente chama de outono, né, que é a transição aí, águas para seca, que às vezes a gente negligencia um pouco e a gente perde a oportunidade do animal no pasto e perde a oportunidade principalmente no início do confinamento. Muito legal, Pedro. A gente vê que é uma evolução constante, né? Esses detalhes, esse ajuste fino que o senhor Alexandre falou, é uma evolução constante. E a gente vê aqui na fazenda que existe uma evolução constante também, pensando numa recria confinada, né? É algo novo para o Brasil, poucos pecuaristas têm feito, vocês têm feito há bastante tempo com bastante excelência. Queria que o senhor colocasse quais são os pontos de atenção para essa fase, que é algo novo, pouca gente tem estudo sobre isso. Eu queria que o senhor colocasse quais os pontos de atenção para esse tipo de trabalho. Na recria nós não temos esse problema que o pecuarista tem numa recria em pasto, né? O nosso grande ponto de atenção aqui é a curva de achatamento do boi. Então nós conseguimos, numa linguagem sem técnica nenhuma, produzir uma ração para esse animal no coxo semelhante ao que ele estaria comendo num pasto de boa qualidade das águas. E nós conseguimos fazer com que o boi tenha o que nós queremos. Ele entra em vários padrões de peso aqui, mas nós conseguimos levar esse boi até um determinado peso que seja o ponto ótimo para que ele vá para o coxo. Eu não sei se é o objeto do tema, mas a hora que esse animal vai para o coxo, ele já está adaptado. É um animal bem nutrido, é um animal com uma sanidade perfeita. Nós conseguimos fazer o controle absoluto desses animais, quanto ele ganha por dia, quanto ele come, qual é o consumo. Enfim, é uma gama de melhorias que nós temos aqui dentro. Mas nós temos alguns desafios. É necessário ter uma estrutura muito bem montada para isso. E como nós temos essa recria o ano todo, no período das chuvas, nós temos uma dificuldade muito grande em manutenção desses piquetes, que nós colocamos hoje, em média, um animal em cada 100 metros quadrados, com 30 centímetros de coxo. Esse pisoteio de animal em pé de coxo, em pé de bebedouro, curvas de níveis que nós temos que fazer para que essa água não corra para os efluentes de preservação permanente, são desafios difíceis de serem vencidos. Mas nós estamos fazendo isso já há 3 anos e temos tido sucesso. Nós temos um controle absoluto sobre o animal. Ele ganha o que a gente precisa que ele ganha para entrar no coxo sem essa curva de achatamento, que eu não sei explicar tão bem quanto você é mais técnico para isso. Mas é bacana, vale a pena vir conhecer. Eu acho que só para aproveitar a oportunidade, né, doutor? Inclusive, em agosto agora nós vamos ter lá o encontro da Scott, o Marcos Túlio que está aí vai fazer uma palestra lá para a gente sobre o sistema de recria confinada aqui. Acho que é importante falar para o nosso amigo que está nos assistindo, né, doutor, que nem sempre foi assim, que antes... Conta um pouquinho como é que foi a transição aí, de como que era antes e como que é hoje. Acho que é bacana. Nós chegamos a ter, acho que 8 fazendas de recria na região. Eu moro em Ribeirão Preto, tenho a minha atividade principal lá,
E quando vinha para cá, eu gastava 3, 4, às vezes 5 dias andando essas recrias. Com todas as intempéries que o pecuarista conhece. É funcionário que dá trabalho, é boi que rouba, é funcionário que não dá o sal, o proteinado correto para o animal, é ausência de chuva, caindo no que você disse, né, Pedro, da ausência dessa pastagem. Nós, inclusive, já tivemos conta de sair de um ganho de 800 gramas para um ganho de 100 gramas. Então a gente ficava com esses animais na recria aí um ano. E esse animal só ganhava era, ele não ganhava o peso, a sanidade, todos esses fatores que são importantes para a chegada do animal no confinamento. Foi aí que nós decidimos eliminar essas recrias, trazer tudo para dentro de casa, para que a gente possa ter controle absoluto sobre o animal. Nós controlamos o animal, não é ele que decide o que ele quer fazer. E só aproveitar, né, Rocha, eu acho que um detalhe importante, que essa mudança, ela veio num momento muito propício, até mesmo sem a gente esperar, que é o cenário que a gente vive hoje, que é o boi China, né, doutor? Porque essa recria tradicional que era feita em fazendas arrendadas, como o animal não tinha esse ganho contínuo em função da condição de pastagem, de você não garantir uma nutrição tão exata quanto é aqui, muito provavelmente você não tinha animais indo para o abate na faixa etária que tem hoje, praticamente 100% do gado, praticamente não, 100% do gado que é recriado aqui dentro e engordado, ele é elegível para a China, que é um boi abaixo de 4 dentes, que é a realidade hoje, que pelo menos nos próximos 2 anos, com toda a demanda que a gente tem visto aí no mercado, a China vai continuar sendo um grande comprador de carne bovina no Brasil, com essa exigência do boi de 4 dentes. Então essa mudança de fazer uma recria bem feita aqui dentro, né, seguindo todos os protocolos nutricionais, sanitários, etc., permite produzir um animal jovem, de excelente qualidade, que vai atender qualquer mercado, inclusive o que está mais valorizado hoje, que é a China, né? Não só a China, que exige um animal hoje de até 36 meses ou 4 dentes, os nossos animais hoje aqui são abatidos com até 24 meses. Então, além da China, nós temos a cota Hilton, que é um outro fator de premiação muito relevante para o pecuarista. É muito legal, são vários pontos, né, doutor? O senhor comentou que existe de atenção no sistema desse, e um que me chamou a atenção foi a adaptação. A gente vê cada dia mais muitas pessoas estudando adaptação, tentando entender um pouco mais como é a melhor maneira de usar a adaptação, se são 7, 14, 21 dias ou 30, né? Então eu queria que você contasse um pouco, Pedro, da sua experiência. Como que você acha que tem que ser um protocolo de adaptação? Como que deve ser feita ela? Quais são os pontos que o pecuarista deve estar atento a eles? A fase de adaptação é uma fase muito crítica, né, Rocha, do confinamento, principalmente do confinamento brasileiro. A gente costuma falar que o confinamento brasileiro é igual uma corrida de 100 metros, né? A gente aproveita todo o potencial que o Brasil tem de produzir carne a pasto e a gente leva o boi para o confinamento praticamente para ele terminar. Aqui no caso do São Lucas tem a recria também, mas na maioria das vezes o gado é recriado a pasto e ele vai para o confinamento para a fase final do ciclo produtivo. Então os confinamentos, de uma forma geral, eles são curtos período, comparativamente ao confinamento americano, por exemplo. Confinamento brasileiro, na média, 90, 100, 110 dias, 120 dias. Então a fase de adaptação, independentemente se ela é de 14 ou 21 dias, ela vai representar aí de 15 a 20 ou até 30% do período total. Então é uma fase extremamente crítica, que se a gente errar, costumam falar que é igual uma corrida de 100 metros. Se você errar na largada, dificilmente você vai chegar primeiro na linha de chegada. Ao passo que uma maratona, se você sair atrás, você tem tempo para recuperar. Então o confinamento brasileiro ele não admite erro em nenhuma etapa, e a etapa da adaptação, sem dúvida nenhuma, é uma etapa muito crítica. E aí a gente tem que deixar claro, Rocha, que é o seguinte, o que o boi precisa adaptar? Por muito tempo a gente sempre se falou muito da mudança da dieta. Realmente há uma mudança importante da dieta. O animal está a pasto, consumindo basicamente capim, um suplemento. Então o principal substrato energético ali para as bactérias do rumen é a fibra do capim, né, a FDM do capim. E a gente vai migrar esse animal para uma dieta de alta energia, normalmente um nível alto de amido, isso vai depender de cada região, às vezes tem mais amido, subprodutos, inclusive
Importante destacar que aqui no São Lucas foi um dos primeiros confinamentos de Goiás e do Brasil a trabalhar de forma bem agressiva o uso de subprodutos da indústria do etanol de milho. O doutor Alexandre, o Gustavo, toda a equipe, quando o nosso time veio aqui propor, eles de cara abraçaram a ideia, confiaram, então temos colhido muito bons resultados, né, doutor? Então, essa transição de uma dieta de FDN de capim tropical para amido e outros subprodutos e outros compostos de alta degradabilidade no rumen, exige uma mudança da microbiota ruminal, vamos falar assim, né? Então, a microbiota, o microbioma, um tema mais na moda, o microbioma ruminal, ele precisa mudar. E essa mudança, ela exige tempo. Tem trabalhos de pesquisa bem recentes, essa parte de microbiologia de rumen, com essas novas tecnologias de sequenciamento de RNA, genômica e tudo mais, a gente está numa outra era, a gente conhecia só a pontinha do iceberg, então hoje o conhecimento tem avançado muito. Demora mais ou menos de 7 a 14 dias para que ocorra essa mudança da microbiota ruminal. E um ponto bem interessante, Rocha, é o seguinte, trabalhos recentes também feitos no Brasil mostram que o animal zebu, né, que é a grande realidade brasileira, ele tem um core, quer dizer, ele tem uma população microbiana muito mais resiliente, ela é mais difícil de mudar do que o animal taurino. E o que isso quer dizer? Que eu preciso ter um cuidado especial muito maior nessa fase de adaptação do animal zebu do que o animal taurino, porque a mudança da microbiota ruminal dele é mais lenta, não é na mesma velocidade de um Angus, por exemplo. Então isso requer que a gente faça uma mudança, uma adaptação mais, sem muita pressa, vamos colocar assim. Quanto tempo vai demorar essa adaptação? Depende muito do plano nutricional prévio. Então, no caso, por exemplo, aqui do São Lucas, que os animais são recriados, já estão acostumados com toda a rotina de trato, de movimentação de gente, uma dieta já bem balanceada, inclusive com o uso do protocolo Primer no início, a gente tem uma transição muito suave. Então, a gente consegue fazer essa transição aí com 7, 14 dias, sempre acompanhando a curva de consumo. Já o animal que nunca foi para o confinamento antes, que vem de pasto, a gente precisa demorar um pouco mais, um protocolo tradicional que a gente usa são 21 dias, né, nessa adaptação. Então, além da adaptação, dessa alteração da microbiota ruminal, do microbioma ruminal, o animal precisa estruturar muito bem a sua capacidade ruminal de absorver os ácidos graxos, né, que são a principal fonte de energia para o animal. E quando eu saio de uma dieta de pasto para uma dieta de confinamento, há uma produção muito maior desses ácidos graxos no rumen. E se o animal não tiver capacidade de absorver esses ácidos graxos, eu posso ter problema. Eu posso causar, por exemplo, acidose. Então, essa mudança estrutural de rumen, de crescimento de papila, de expressão gênica de transportadores de ácidos graxos presentes na parede do rumen, também demora um certo tempo, de 14 a 21 dias. Então, eu preciso fazer uma adaptação muito bem feita, cada caso é um caso, mas a grande vantagem da gente trabalhar um sistema mais intensivo, com mais adoção de tecnologia, como é aqui no São Lucas, é permitir com que essa adaptação seja feita de uma forma mais rápida, sem causar distúrbio para o animal. Consequentemente, ele vai entrar na dieta de terminação mais cedo, vai começar a consumir mais energia, vai ganhar mais peso, vai colocar mais acabamento, melhor rendimento de carcaça, e no final das contas, o que interessa vai deixar mais dinheiro no bolso, né? Muito legal, Pedro. Só pegando o gancho que você comentou dos Estados Unidos, eles já têm evoluído um pouco mais em confinamento, principalmente nessa pré-adaptação, né? A gente já vê eles trabalhando com a pré-adaptação um pouco mais de tempo. Então, o que você acredita que tem que ter um pacote nutricional, um planejamento nutricional para uma pré-adaptação? O senhor quer comentar alguma coisa? Eu só ia pegar um gancho aqui nessa dieta de adaptação, que nós aqui já há algum tempo abandonamos essa adaptação fixa aí de 14 a 21 dias, né? Nós fazemos a adaptação aqui em 14 dias e no restante nós fazemos uma dieta de transição, né? Porque esse animal sofre menos Exatamente. na hora que chega na terminação. Exato. É isso mesmo, Rocha. Nos Estados Unidos existe um programa que eles chamam lá de pré-condicionamento, né? Que chama de pré-conditioning, que é justamente para fazer essa transição do animal do pasto para o confinamento de uma forma mais suave. Antes, inclusive, da adaptação. Então, por isso a gente chama de pré-adaptação. Então, essa pré-adaptação, ela tem algumas vantagens, né? Uma delas, você pode também falar muito melhor do que eu,
é permitir com que eu faça o protocolo sanitário antes do boi chegar no confinamento. Então, por exemplo, aquele boi tradicional, vamos colocar assim, né, doutor? Aquele boi tradicional que sai do comum. O comum, que sai do pasto, o pasto está ruim, um manejo nutricional mais ou menos na fazenda de origem, ele viaja, ele chega no confinamento estressado, nível de cortisol lá em cima. Se eu fizer o protocolo sanitário na hora que ele chega no confinamento, ele não vai responder, né, Rocha? Ele não tem... Ele está num status fisiológico que a resposta imunológica dele é muito comprometida. Agora, se eu faço esse protocolo sanitário previamente, aproveito esse pré-condicionamento para dar uma nutrição adequada para aquele momento, fazer o protocolo sanitário, formar lote, ele vai chegar no confinamento já prontinho, sem precisar mexer nele, e aí ele não vai derrapar no início, ele já vai chegar comendo bem, e aí é empurrar o carro ladeira abaixo. Então, pré-condicionamento, o que é nada... Por exemplo, uma questão que muita gente faz no Brasil, que eu acho que deixa de... uma oportunidade de melhoria que eu enxergo é o seguinte. O boi chega no confinamento, pessoal, chegou no confinamento, vamos dar só volumoso, nos primeiros 3, 5 dias. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que só volumoso, por melhor que ele seja, a não ser que seja um feno de tifta, alguma coisa assim, que é raro no Brasil, só volumoso, silar de milho, silar de sorgo, silar de capim, não tem proteína necessária para poder realmente manter o rumen ativo. Principalmente o animal que veio de um pasto de seca, o rumen dele não tem capacidade de degradar comida, porque os micro-organismos estão numa situação de deficiência proteica de nitrogênio muito grande. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso corrigir no mínimo a proteína dessa dieta de recepção. Uma silagem, por melhor que seja, vai fornecer 9% de proteína, 8% de proteína, e esse animal que chega, ele tem uma exigência de 15, 16. Então eu preciso corrigir essa proteína. E uma outra questão extremamente importante, que é a questão do sistema imune dos animais, inclusive essa semana terminou hoje o Animal Science lá nos Estados Unidos, né? Era para ser lá em Madison, mas em função de toda a pandemia foi online. E ontem, inclusive, uma discussão muito grande que teve lá foi o papel da nutrição na modulação do sistema imune justamente nessa fase inicial. Então, nessa fase inicial, o animal, o consumo dele está mais baixo e ele tem um sistema imune que está sendo desafiado por todo o estresse que ele passa, por toda a contextualização de um ambiente novo, viagem, manejos, etc. E eu preciso trabalhar com níveis de minerais e vitaminas mais altos do que eu normalmente utilizo somente pensando em ganho de peso. Uma das conclusões desse simpósio que teve lá nos Estados Unidos ontem foi o seguinte, muito clara. Desculpe. Que a quantidade de minerais e vitaminas que o animal precisa para potencializar o sistema imune é bem além do que ele precisa somente para ganhar peso. Então, nessa fase de pré-condicionamento, eu preciso garantir um sistema imune robusto. Então, para isso, eu preciso trabalhar com níveis mais altos de minerais e de vitaminas e colocar também aditivos que vão permitir alguns benefícios. No caso do nosso protocolo aqui da pré-adaptação, que é o primer, a gente optou por utilizar a Lasalocida, né, numa parceria aí com a Zoetis, que é o Taurotec, porque a gente enxerga benefícios frente a outros aditivos nessa fase inicial. Inclusive, um ponto aí que eu acho que pouca gente sabe e que está descrito na literatura, quando a gente fornece a Lasalocida, a gente diminui até a quebra de peso. Ou seja, se eu faço a pré-adaptação na minha fazenda e vou levar esse animal para o confinamento, com esse protocolo Prime eu reduzo até a quebra de peso. E essa quebra de peso, a gente sabe que ela tem um impacto grande no início do confinamento. Então, assim, eu me estendi um pouco, mas só para deixar bem claro aí a importância dessa pré-adaptação e por que a gente entrou nesse protocolo aí recentemente. E faz muito sentido com o que a gente prega na sanidade, né, Pedro? O grande desafio nosso nos confinamentos é pegar um animal e processar ele no dia que ele chega. Viajou 3, 6, 9, 12, 24 horas. Então, a gente querer que esse animal tenha resposta imunológica, a vacina, o indectocida ou a vacina respiratória, também é um desafio muito grande. Então, quando a gente tem essa condição de fazer um pré-condicionamento, para me dar condição para esse animal chegar, ambientar e ter resposta imunológica no protocolo que eu vou fazer,
consegue me ajudar muito mais no desempenho dele, na saúde dele durante o confinamento, né? E aí, doutor, o que eu queria entender, assim, qual que é o grande ponto que o senhor viu de vantagem fazendo, de quando o senhor não fazia uma pré-adaptação e hoje fazendo uma pré-adaptação pensando tanto no Boitel como no boi próprio? Deixa eu só contar um pouquinho como nós fazemos aqui o nosso protocolo de recepção. A nossa preocupação começa já na fazenda do pecuarista que vai mandar o gado para cá. A distância que esse animal vai viajar, a condição corporal que esse animal está, o tipo de pastagem em que ele se encontra, se ele recebe ou não um proteinado, enfim, todas essas coisas. E nós nos preocupamos muito e nos esforçamos bastante para que esse animal, assim que chega no confinamento, seja imediatamente desembarcado. Porque não é incomum nós recebermos animal aqui meia-noite, 1, 2 horas da manhã, porque todos sabem a dificuldade que se tem no embarque dos animais na fazenda. Esses animais são imediatamente desembarcados e levados para um dos currais que estiverem disponíveis. Esses animais vão permanecer ali por 3 a 5 dias com essa dieta primer, né? Inclusive um núcleo desenvolvido pelo Pedro Veiga que, se você cheirar, dá vontade de comer. É uma delícia. Essa dieta primer é uma dieta mais hídrica, né, Pedro? Nós colocamos junto com essa dieta hídrica a gente chama aqui de isotônico, chama LIT, né? Bifilite. É como se fosse um Gatorade, né, de reposição de sais minerais, que ajuda muito na reidratação dos animais. Nós temos também uma equipe altamente treinada que fica não só durante esse período de 5 dias, mas principalmente nesse, fazendo a aclimatação desses animais, ou seja, eles vão conduzindo os animais que estão refugando o coxo para que eles iniciem a comer, para que eles peguem o coxo e não tenha que ser levado para uma enfermaria ou retornados ao pasto. Depois desses 5 dias, desses 3 ou 5 dias, tudo depende das condições em que esse animal chega aqui, nós retornamos com esses animais ao curral de manejo, na ocasião em que nós fazemos todo o protocolo sanitário, com as vacinas necessárias, com a Enforce, que mudou o rumo do confinamento. Eu ouso dizer isso porque mudou mesmo. Hoje nós temos uma taxa de mortalidade aqui dentro de 0,25%. É insignificante, né? Perto do número que nós temos gerais. E essa adaptação melhorou o desempenho do gado na adaptação, na terminação, no ganho de peso, no ganho de carcaça, enfim, em todo o processo que o animal permanece de tempo no confinamento. É fantástico, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E um outro ponto que eu acho importante deixar bem claro aqui, existem alguns pecuaristas que se preocupam em deixar o animal sofrer na fazenda, ficar dentro do curral, não beber água, não comer, para que ele chegue aqui numa condição corporal de extrema magreza, para que ele produza mais arrobas, para que ele tenha um ganho compensatório. Isso é uma grande ilusão. Não existe ganho compensatório. Quanto melhor a sanidade desse animal, quanto melhor a condição corporal dele na chegada do confinamento, muito melhor é o desempenho desse animal e o resultado financeiro que o pecuarista vai ter é significativamente superior a essa maltratação do animal no curral de manejo. Não, muito legal. E ficou claro, né, a importância de uma adaptação, a importância de uma pré-adaptação, mas pensando um pouco mais a fundo, Pedro, como que você acredita que essa pré-adaptação pode influenciar lá na ponta, lá no final, na carcaça desse animal, lá quando ele vai para o abate? É o seguinte, igual o doutor Alexandre falou, o animal que ele chega, que ele é bem adaptado, né, que veio de uma boa pré-adaptação, com todos esses cuidados. Aqui o boi aqui, às vezes, ele é mais bem tratado que a gente, né? Então ele chega, ele toma um Gatorade, só não é geladinho porque a água ali não está... Então ele toma o Bifilite, ele recebe o primer, entra no start, então assim, não tem como não dar certo, né? Então, e tem muitos dados mostrando, Rocha, que o boi que come mais nos primeiros 21 dias é aquele animal que vai ter um melhor desempenho durante o período total.
Então isso que o doutor falou é muito importante, né? Porque o pecuarista, alguns, nem todos, né? Não, nem doutor, todos, mas alguns têm essa ideia. Eu vou deixar meu boi preso, judiado, para chegar lá e eu pagar uma tabela mais barata de boitel. Eu acho que não é tão inteligente fazer isso, porque o impacto no boi ele é muito grande. E tem trabalhos novos, inclusive do professor Greg Penner, lá da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, que ele mostra o seguinte, que uma restrição nutricional de apenas um dia, 24 horas, causa um impacto muito grande na capacidade absortiva do rumen de ácido graxo. Além disso, esse animal que ficou preso, sem água, sem comida, ele começa a mobilizar tecido corporal. E o primeiro tecido corporal que ele começa a mobilizar é músculo, porque ele está numa situação de estresse, de catabolismo, de jejum, porque não tem comida. Então ele vai perder 8%, 10% de peso, e parte desse peso que ele perde, não é só a água porque ele desidratou, o conteúdo ruminal porque ele defecou, não, ele está mobilizando músculo. E ele vai demorar um tempo para recuperar isso no confinamento. Então não é muito inteligente essa estratégia. A estratégia inteligente vou entregar um boi, como o doutor Alexandre colocou, saudável, bem preparado, que ele já vai chegar comendo no confinamento, ele já vai entrar em quinta marcha e vai embora. Consequentemente, ele vai ganhar mais peso, vai ter uma carcaça mais bem acabada, um rendimento de carcaça superior, porque eu não vou ter praticamente crescimento compensatório, então a víscera dele já está pronta. Então é só benefício, né? Então eu vou ter uma carcaça, resumindo a sua pergunta, né? Eu gosto de falar demais. Vou ter uma carcaça mais pesada, uma carcaça com uma melhor cobertura de gordura, que pode atender um mercado que exige isso, e um rendimento de carcaça superior, um maior ganho de carcaça, e resumindo, mais dinheiro no bolso. Legal. E assim, a gente sabe que às vezes não é a realidade de todo pecuarista, né? Todo confinador. Ter condição, ter espaço para poder pegar esse animal, preparar ele para entrar no confinamento. Então, como que você enxerga, Pedro? Quanto tempo você acha que esse pacote tecnológico precisa para poder fazer efeito no rumen? Então o cara fala assim, eu não tenho condição, não tenho tempo suficiente para deixar esses animais, nem tem estrutura para isso. Quanto tempo que é o tempo mínimo ou máximo que é interessante para esse pacote tecnológico fazer o efeito no rumen desse animal? Exatamente, a gente entende que nem todo pecuarista tem condição de esperar um piquete de recepção, alguma coisa assim, mas se a gente fizer aí durante 3 a 5 dias uma dieta de recepção, com toda essa conceituação que nós estamos discutindo aqui, né, de uma pré-adaptação, no nosso caso, usando o conceito do primer, já ajuda muito. A gente tem dados que mostram que com 1, 2 dias que o animal está no piquete, recebendo essa dieta, com aclimatação, que é extremamente importante, ele já baixa os níveis de cortisol para níveis basais, então com 2 dias ele já diminui aquela carga de estresse, ele consumindo esse produto, esse protocolo de pré-adaptação em 1,5 kg, 1 kg por animal ao dia, já vai ajudar muito a restabelecer rumen, já vai ajudar a restabelecer o sistema imune. Então a gente indica aí de 3 a 5 dias antes dele entrar para a dieta de adaptação. Só pegando um gancho aqui no Pedro, nós fizemos um teste aqui há pouco tempo de um parceiro nosso que mandou uns animais, ele avisou que eram animais bravos, ele teve muita dificuldade em fechar esses animais na fazenda, eu não lembro se levou aí 1, 2, 3 dias para fechar. Ao invés de nós levarmos esses animais para uma baia do confinamento, nós colocamos esses animais num piquete maior, acho que dava aí cerca de 150 metros quadrados por animal. A diferença foi gritante desses animais. Levamos esses animais depois para o coxo e não houve refúgio. Olha que legal. E aí, Pedro, você comentou um ponto interessante. Muita gente, o doutor comentou, né, que o pecuarista quer que o boi sofra para poder ter o famoso compensatório, né? E acho que é legal compartilhar, Pedro, você deve ter muita experiência com outros países. Como que outros países têm trabalhado, que a gente sabe que tem outros países que o animal viaja muito tempo, como que eles têm feito para minimizar esse estresse, essa perca de desempenho nessa fase final de engorda? Como que eles têm trabalhado? A questão, acho, né, primeiro, é água. A água é fundamental nessa fase que o animal viajou e chega no confinamento. Inclusive, algumas estratégias que alguns confinamentos usam, onde o animal chega, porque ele chega, tudo é novo para ele não sabe onde está o coxo, ele não sabe onde está a água. Uma estratégia muito simples, que facilita muito, o pessoal coloca a boia, trava a boia para a água realmente vazar do bebedouro,
Então, quando a água está vazando ali do bebedouro, o animal identifica mais fácil onde está a água e bebe a água. Se tiver a oportunidade de usar um repositor eletrolítico, né, como é o caso aqui do São Lucas, que usa o Bifilite, que é como se fosse um Gatorade, o animal vai recuperar ainda mais rápido do estresse dessa viagem. E eu preciso também fornecer, como a gente falou, aí, uma dieta para ele restabelecer rumen, proteína verdadeira. Nesse momento eu não posso usar muito questão de nitrogênio não proteico, ureia, por exemplo, eu tenho que usar realmente proteína verdadeira. Uma concentração mais alta de minerais, justamente para dar esse suporte no sistema imune, vitaminas e aditivos para poder realmente ajudar o animal a restabelecer esse estresse que ele sofreu durante o período de viagem. Então, só para finalizar rapidinho, tem um levantamento bacana que mostra o seguinte: o tempo que o animal gasta em deslocamento num caminhão e quanto tempo que ele demora para recuperar aquele peso que ele perdeu. Então, por exemplo, só o fato do animal ficar 24 horas preso num curral sem água e sem comida, ele perde em torno de 8% do peso dele. Se eu for ali no confinamento agora, tirar a comida e deixar até amanhã à noite pesar esses animais, eles vão ter perdido 8% do peso. O animal que fica mais do que 24 horas, durante todo o período que compreende, tirar do pasto, colocar no curral, pesar, pôr no caminhão, chegar no confinamento, ele vai perder aí de 12%, 10% do peso dele. E se eu não fizer nada, ele vai demorar aí pelo menos 15 a 20 dias para recuperar esse peso que ele perdeu. Com esse protocolo, como é feito aqui no confinamento São Lucas, eu tenho uma grande vantagem, que a recuperação ela é muito mais rápida, de todo esse cuidado que é feito aqui, de usar o eletrólito, o primer, o start. Ele vai recuperar esse peso muito mais rápido e, consequentemente, começar a ganhar mais rápido também. Muito bom. Falou de vantagem, eu acho que é bacana também, tem muita gente que não conhece a operação, tem muita gente que não sabe como que funciona, ou já escutou algumas coisas talvez não boas ou não tão boas assim. Acho que é bacana, doutor, o senhor comentar qual que é o benefício de um pecuarista hoje que nunca mandou um boi para o boitel, o que ele ganha em mandar um boi para o boitel, quais são os grandes benefícios que ele pode ter numa operação como essa, né? Acho que nós podemos ficar a noite inteira aqui desses benefícios, né? Mas vamos citar alguns. Eu acho que um importante é a pressão de pastagem que ele tira do pasto dele. Ele vai tirar um animal lá com, sei lá, 360, 390 quilos, mandar para o coxo e vai aliviar o pasto dele para colocar lá um bezerro de 220, 200 quilos. E além de colocar uma quantidade maior do que ele estava empastado. E o aspecto financeiro é importante. Como o confinamento tem um abate grande de animais, nós conseguimos ter aí uma série de premiações com os frigoríficos. Então, nossas vendas são sempre melhor do que a de qualquer um pecuarista que vai lá isolado negociar com o frigorífico. Então, basicamente, o que eu posso dizer é isso, Rocha. Uhum. Complementar alguma coisa, Pedro? Eu acho que o confinamento, né, o prestador de serviço, como é o caso aqui do São Lucas, ele presta eu acho que uma função muito importante para a pecuária brasileira, que eu acho que às vezes é até pouco valorizado, que é permitir ao pecuarista de pequeno, de médio porte, produzir mais. Por quê? Se eu não tenho uma opção de mandar um boi para um confinamento durante a época da seca, eu preciso trabalhar, como o doutor falou muito bem, uma taxa de lotação mais baixa na minha fazenda. Eu costumo falar o seguinte, doutor, às vezes eu estou disposto, por exemplo, eu pecuarista, a mandar um boi para o confinamento, mesmo que o meu lucro seja quase zero. Por quê? Porque o fato de eu ter a opção de mandar o boi para o confinamento me permite otimizar a minha fazenda nas águas. Então aumenta a lotação, produz muito mais arrobas no momento propício, o capim está crescendo, a qualidade do capim é superior, vou produzir muito e aí chega a época da seca e falo, doutor Alexandre, Gustavo está aqui, engorda o meu boi, se me der lucro, ótimo, se empatar, tá bom também, porque eu ganhei lá no meu pasto. Eu acho que esse papel é um dos papéis mais democráticos que o confinamento prestador de serviço desempenha para a pecuária brasileira, que a gente precisa valorizar mais. Né, resumindo, o pecuarista que manda o boi para o boitel, ele vai produzir, se você pegar num período de 5 anos, ele vai produzir aí o triplo de arroba do que ele produziria num pasto. Sem dúvida. Na fazenda. Eu tô falando assim, se empatar é bom, mas aqui ainda dá dinheiro. Quer dizer, dá dinheiro no pasto e dá dinheiro aqui. Então,
você potencializa o lucro, né, por hectare da fazenda. Como diz um amigo nosso pecuarista, mexer com boi é tão bom, você ainda quer ter lucro. A satisfação que dá, né? Não, eu acho muito bacana uma conversa de tão alto nível dessa, um bate-papo todo interativo, a gente enxergar várias oportunidades que a gente tem para melhorar a rentabilidade dentro do nosso negócio, né? Caminhando para a parte final da nossa live, eu acho que a mensagem que fica é que existem muitas oportunidades e existem ferramentas que podem me auxiliar na minha tomada de decisão para eu ter mais rentabilidade. Então, nós mostramos algumas delas aqui e as ferramentas existem para qualquer tipo de pecuarista. O cara que está começando, como o senhor começou há anos atrás, ou aquele que está o nível de tecnologia mais alto. Então, a mensagem é, existem oportunidades, precisamos aproveitar elas da melhor maneira possível, precisamos abrir a cabeça para as novidades que vêm das tecnologias que tem no mercado. Pedro, suas considerações para a gente encerrar? Bom, acho que queria agradecer mais uma vez a Zoetis aí pela parceria, pelo convite. Agradecer aqui a equipe do Confinamento São Lucas, né? Nem todo mundo está vendo aqui, mas junto conosco aqui, bastante gente boa, o Dr. Gustavo, Marco Túlio, Paulo, toda a equipe. Reconhecer o trabalho que a equipe da Nutron realiza aqui. Eu venho aqui só para tomar cerveja e comer carne, né? Inclusive nós vamos comer uma picanha produzida aqui. Então, reconhecer o trabalho feito aqui pelo Eduardo, Dudu, o Luiz Fernando, o Wesley. Então, realmente uma equipe de ponta aí que ajuda. E uma mensagem que eu quero passar, Rocha, é de otimismo, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento muito crítico como humanidade, de uma forma geral. E mais uma vez o agronegócio, especificamente a pecuária, está liderando aí a economia brasileira e vai ser a locomotiva que vai puxar os trens, os vagões que a gente vai precisar daqui para frente. A pecuária está extremamente bem posicionada, eu acho que a gente tem uma sorte muito grande de estar nesse negócio pecuário, não só agora, mas ao longo dos anos. A pecuária brasileira sempre foi lucrativa quando bem feita, é algo que a gente não pode reclamar de forma alguma, muito pelo contrário. Rapidinho, se você pega a média de lucro do confinamento americano dos últimos 20 anos, não dá $10, quase próximo de zero, para ser mais específico. E o confinamento brasileiro, na média dos últimos 20, 10 anos, sempre foi lucrativo. Em algum momento menos, outros momentos mais, mas a pecuária bem conduzida, ela é lucrativa, o boi está valorizado, né? A arroba bem valorizada, a reposição valorizada, a cria valorizada. A gente vê aí que mesmo com toda essa problemática, o brasileiro não deixou de comer carne. O mundo está demandando muita carne, então a gente tem um papel importante a desempenhar. Precisamos usar a tecnologia, não é momento de tirar o pé do acelerador, pelo contrário. Vamos produzir, porque tem mercado, tem muita gente demandando carne. E a gente precisa ajudar o país a sair desse momento difícil e a pecuária vai desempenhar esse papel. Então agradeço a oportunidade e para nós é um orgulho muito grande participar de um projeto tão bacana com pessoas tão parceiras e amigas como é aqui no São Lucas. Excelente. Doutor? Eu quero, em nome de todos os nossos funcionários, diretos e indiretos, que são as pessoas que fazem isso daqui acontecer, não sou eu, Gustavo, que fazemos o conjunto disso daqui. São as pessoas que trabalham aqui, são eles que estão no dia a dia, são eles que enxergam os erros, eles que vêm nos apresentar soluções. E estão aí alguns funcionários há quase 10 anos com a gente, é uma turma muito bacana de se trabalhar. E em nome deles eu agradeço a Nutron Cargill, a Zoetis, por esses 15 anos de trabalho junto e, como disse o Pedro Veiga aqui, para não ser muito prolixo, nós estamos com o pé no acelerador e vamos embora. Isso aí. Excelente. Antes de encerrar, acho que é bacana, muita gente interagiu, tem algumas perguntas, eu acho que talvez pode enriquecer a nossa discussão, né? Primeiro, acho que para o Pedro, confinar nas águas é um bom negócio? É bom negócio desde que seja bem feito, né? O confinamento nas águas ele requer alguns cuidados, ele é mais desafiador, mas quando bem feito e bem conduzido, ele é um bom negócio sim, porque você consegue diluir custo fixo da sua operação, né? Você dilui custo fixo ao longo do ano. Você consegue ter, inclusive no nosso benchmarking aí que a gente lançou, o último aí recentemente, a gente tem um comparativo lá do confinamento de águas e o confinamento de seca, uma diferença muito pequena de desempenho.
Então, eu falo o seguinte, confinamento de águas, quando bem feito vai bem, quando mal feito é uma tragédia. Então, tem que fazer bem feito, então melhor não fazer, né? E os desafios são E os grandes. desafios são grandes, sem dúvida. E eu pergunto para o doutor, pensando nesse ano de pandemia, o que o senhor tem visto de perspectivas do mercado e ainda dá para ter bons resultados na pecuária esse ano? A vida está difícil, né? Está todo mundo sofrendo, todo mundo sentindo. Nós temos aqui um quadro grande de funcionário, temos tomado todas as precauções que são possíveis, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, as pessoas com qualquer sintomazinho são encaminhadas para os testes que tem que ser feito, mas nós não paramos em momento algum, tá todo mundo dando o seu sacrifício e nós continuamos produzindo carne e não vamos parar. Todo dia é um dia diferente, é uma batalha. Ah, legal. E uma outra pergunta, eu acho que essa é bacana até, se for um ponto positivo, dá pra gente comemorar se ainda tem vaga no confinamento do Boitel esse ano. A pergunta aqui, o Thiago mandou, tem vaga para Boitel esse ano? Então estamos fazendo negócio aqui já, né? Né, Marco? Tem vaga, Marco? Tem Ó, vaga? Thiago, tem vaga, viu? Pode contratar aqui com o Confinamento de São Lucas, tem vaga para mandar boi, viu? Então, no mais, agradecer a todos que ficaram até esse momento com a gente, uma grande satisfação para a gente estar fazendo essa live, conseguindo contribuir de alguma forma. Perguntas, quem que tiver mais, pode mandar, a gente vai ficar aqui à disposição e depois encaminhar, e foi um grande prazer. Um abraço, obrigado e até a próxima.